Nesse momento de Bolsa de Valores brasileira superando os 130 mil pontos, fica uma dúvida no ar. Luan, o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer caixa, ter uma boa parcela de caixa na minha carteira, ou eu deveria estar totalmente investido, só ter a minha reserva de emergência e só, ou eu deveria aproveitar essa alta e eventual virada de ciclo de juro para aumentar a posição ao máximo nas ações, desbalancear o máximo possível para depois fazer caixa quando a bolsa estiver bem cara. O que eu deveria fazer agora? Eu sei que essa pode ser a sua dúvida. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários. E neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E vamos tratar desse tema, que é muito relevante. Por quê? Porque tem muita divergência por aí. Não há um consenso sobre quanto eu deveria ter de caixa, quanto eu não deveria ter de caixa. Ter caixa é burrice. E não é divergência de fundo de quintal. Não, grandes investidores divergem sobre isso. Vou pegar o exemplo do Warren Buffett. Hoje, ele está com mais de 300 bilhões de dólares em caixa. Onde que fica esse caixa? Investido em títulos públicos americanos de curto prazo. Então, caixa não é dinheiro parado, é um dinheiro rendendo juro da dívida pública. Por outro lado, você tem o Jeremy Siegel, daquele famoso livro Investindo em Ações a Longo Prazo. E o Jeremias Siegel, ele fala o seguinte: tem que investir tudo quanto antes em ações baratas. Esse negócio de ter caixa é coisa de otário. Existem estudos aí também que você vai encontrar falando, olha, tentar acertar os melhores momentos para comprar não é a melhor estratégia. Por quê? Porque ficar de fora do mercado é pior do que estar no mercado e sofrendo a sua volatilidade de curto prazo. Por quê? Porque são poucos dias no total que você está exposto ao mercado financeiro que são responsáveis pela maior parte do seu retorno. Então, você não deveria ficar de fora. Deixa eu te mostrar melhor aqui com o gráfico do Ibovespa. Gráfico do Ibovespa. Nesse ano, alta de 10% até a data de gravação desse vídeo. Deixa eu pegar o máximo aqui do Google. E o que seria o buy the dip? Comprar no fundo. Seria eu ter caixa. Lembrando, caixa não é dinheiro parado. Lá nos Estados Unidos, é você ter o dinheiro aplicado em título público americano de curto prazo. No Brasil, título público de curto prazo, que é Tesouro Selic, Selicão. Risco de crédito quase nulo. Beleza, então meu dinheiro está rendendo. Ainda mais no Brasil, né, pessoal? No Brasil, onde a taxa Selic média é superior a 9% desde o plano real, sério que você está perdendo dinheiro ao ter dinheiro em caixa? Não necessariamente está perdendo. Em dados momentos, sim, como por exemplo foi o caso da Selic a 2%. A inflação estava acima disso. Ali foi uma anomalia. Aquilo ali não tende a se repetir. Pode acontecer, mas seria algo completamente anômalo. Até porque a política monetária serve para o quê? Para conter a inflação. Então, esqueça aquele cenário, foi muito atípico. De todo modo, eu ter o caixa rendendo é melhor aguardar esses fundos aqui. E não estou nem falando do cara que é trader, o cara que quer investir a longo prazo, só que ele quer comprar efetivamente nas baixas. Então eu seguro o caixa durante essa alta, espera a correção e aqui eu esvazio. Eu não estou falando de esvaziar a reserva de emergência. Reserva de emergência é seguro. Seguro a gente não usa a não ser numa situação de sinistro. Só isso. E depois eu surfo tudo isso aqui, faço caixa de novo, depois de acumular um grande ganho. Ou eu vou fazendo caixa com os novos aportes e dividendos, aí você usa a própria estratégia. E depois só compro nesses fundões. Ou no coronavírus, se eu tivesse muito caixa, negócio teria dado bom aqui. Ou depois dessa correção aqui, eu vou lá e dou uma esvaziada no caixa. Agora, na alta, o que eu deveria fazer? Se eu sigo pelo buy the dip, eu deveria ter bastante caixa agora, para aguardar mais uma correção forte. E aí, o Buffett está fazendo isso. Significa que necessariamente ele está certo? Não necessariamente. Ele tem anos e anos de consistência. Mas a postura dele é a seguinte: se eu não posso prever a queda do mercado, mas eu sei que em algum momento vai acontecer, mas o que eu posso entender hoje é que o mercado está caro, então, para mim, a probabilidade maior é de queda do mercado, não de alta. O mercado está caro, eu não vejo oportunidades. A postura dele é a correta. E aqui eu vou trazer o exemplo de Nassim Taleb. O Taleb, ele diz algo que deveria estar na mente de todos os investidores. Independentemente de qualquer retórica, uma questão lógica é: só vence no mercado financeiro quem sobrevive. Sobrevivência. Tudo que leva à sobrevivência é racional, simplesmente pela lei da evolução. Tudo que leva à sobrevivência é racional. Ok. Então, por uma questão lógica, para eu ser bem-sucedido
no mercado financeiro, eu preciso sobreviver. Por quê? Porque a vitória vem depois da sobrevivência. Ou de outro modo, a sobrevivência precede a vitória. Não tem como eu vencer se antes eu morrer. Da mesma forma, só um exemplo. Vamos supor que determinado investidor se alavancou excessivamente em determinada ação. E por ele ter se alavancado excessivamente, ele acabou quebrando no meio do caminho, por conta de eventos aleatórios, que estão o tempo todo determinando os rumos da nossa vida. Só que depois que ele quebrou, passou alguns meses, aquela ação disparou e ele teria ficado multimilionário ou até bilionário por conta da sua aposta. E aí, o que aconteceu nesse caso? O investidor estava certo ou errado? A tese dele era certa. O problema é que ele se colocou numa situação de ruína que realmente aconteceu. Ele não sobreviveu para poder depois vencer. Então, por uma questão lógica, eu preciso assegurar a minha sobrevivência. Como que eu asseguro a minha sobrevivência? Primeiro, tendo a reserva de emergência, essencial. Segundo, tendo uma parcela de caixa na carteira que seja relevante e permanente, de tal modo que eu não tenho que ficar só preso à rentabilidade. O investidor que fala, não, o Warren Buffett perdeu a valorização do S&P 500 que teve nesses últimos anos com todo esse caixa. Mas e daí? E daí que ele perdeu essa valorização? Isso pouco importa. A verdade é que ele garantiu a sobrevivência de longo prazo da empresa. Percebe a diferença? A gente está vendo aí hoje o Michael Saylor se alavancando excessivamente em Bitcoin. Mesmo que o Bitcoin realmente se prove ao longo dos anos, ele está se colocando numa situação de ruína. Ele pode sofrer como aconteceu no passado com a empresa Long Term Capital Management, que era gerida por gênios das opções, que quebraram. Então coloque algo na sua cabeça. Mesmo que do ponto de vista da rentabilidade de longo prazo, isso só olhando para o passado, cuidado com o olhar retrospectivo. O futuro, ainda mais na era da informação, da inteligência artificial, da disrupção a todo tempo, é outra coisa. As coisas mudam muito rapidamente. Os eventos aleatórios se tornaram cada vez mais frequentes, impactantes nesse mundo globalizado, interdependente. Não fique, o que aconteceu no passado vai ser replicado no futuro. Bobeira isso. Você tem que pensar o seguinte: qual seria a melhor estratégia de investimento para eu sobreviver ao longo do tempo e me tornar vencedor? Ter nada de caixa ou ter uma parcela permanente de caixa? É uma questão lógica. A rentabilidade vem depois, a vitória vem depois. Eu não estou te dizendo que você não deve ter exposição permanente em ações, você também deve, mas você não deve negligenciar a proteção que o caixa te dá na sua vida. Às vezes você se pega pensando, para que caixa? O que poderia acontecer? Aí é que tá. Lembre-se do problema da indução, ou o problema do Peru, como diz Nassim Taleb, ou o cisne negro. Sabe qual que é a história do cisne negro? É a seguinte: até o descobrimento da Austrália, todo mundo achava que somente o cisne branco existia. Por quê? Porque todas as observações anteriores, olhar em retrospecto, apontava para a existência somente do cisne branco. Beleza. 1 milhão de observações apontavam para a existência do cisne branco. Só que bastou o primeiro cisne negro ser avistado para todas as observações anteriores serem anuladas, no sentido de que, só existe cisne branco. Não, um único cisne negro anulou todas as anteriores. O que eu quero dizer com isso? Que basta uma situação para anular tudo aquilo que você achou que poderia prever. O que poderia acontecer? É justamente por você não saber o que pode acontecer que você assegura o máximo possível a sua sobrevivência ao longo do tempo. Você só faz isso tendo títulos de curto prazo que te paguem juros e que o risco de crédito é praticamente nulo porque o governo é o seu devedor. Então, a conclusão aqui é: independentemente de estarmos ou não investidos completamente no nosso capital em renda variável, isso ser mais rentável a longo prazo, isso para mim não interessa. O que interessa é como que eu asseguro a minha sobrevivência ao longo do tempo, porque ela precede a vitória e a rentabilidade, a ter uma parcela relevante de caixa permanente na carteira. Isso é algo que eu posso controlar. Agora o resto, economia, geopolítica, variações de preços, tudo isso está fora do meu controle. Mas, de novo, assim como eu tenho a parcela de caixa permanente, eu tenho a parcela permanente de ações. Eu não vou zerar ações achando que, eu vou vender no topo e comprar no fundo. Isso aí também é pura ilusão. Essa ideia do market timing como algo possível de ser executado deveria sair da sua cabeça também. Se você tentar fazer isso, na verdade você vai acabar perdendo dinheiro,
Porque a gente sempre entra de forma tardia na bolsa de valores. A gente sempre entra quando já está muito óbvio. E quando já está muito óbvio, todo mundo já precificou. Então, esqueça essa ideia também. Mas como que você vai estar preparado para crises? Não meramente psicológicas, mas crises efetivamente que impactam a vida das pessoas, tendo a parcela de caixa. E o caixa é rei nesses momentos de pura incerteza e pânico, onde quem tem caixa dita o preço, bota as cartas na mesa e é o rei. Claro que você pode discordar completamente do que eu estou falando aqui, a divergência está aí para todos debaterem, mas para mim, por uma questão lógica, racional, de assegurar a sobrevivência, o caixa não deve estar ausente na sua carteira, além da reserva de emergência. Salvo situações excepcionalíssimas de alguém que já acumulou patrimônio gigantesco por muito tempo e aquilo que tem em ações, só o que assegura de dividendo já é mais do que suficiente para viver o resto da vida, e mesmo que esse dividendo seja baixíssimo. Mas aí é a minoria da minoria. Não estou falando aqui para a minoria da minoria. E para finalizar, um recado aqui para você. Estamos com o prazo da declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores em aberto. E para resolver esse problema, eu indico para você o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3. É o aplicativo que eu uso para fazer a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores. E com ele, além de você fazer o cálculo de forma automática do imposto a pagar, ou se não tiver nenhum imposto, ele vai apontar para você também, sendo mais amplo que o Revar do governo, porque o Revar do governo só abrange o mercado à vista de ações, não abrange opções, por exemplo. Aqui você vai fazer a declaração do imposto de renda em apenas 5 minutos ou até menos por meio do modelo declaração automática que o Grana proporciona. Sendo assim, pare de se preocupar com o imposto de renda da Bolsa de Valores e teste o Grana. Para testar é de graça. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, mas para ter todas essas ferramentas, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto por tempo limitado. Então aproveite esse desconto agora e já baixe o Grana e resolva logo esse problema de imposto de renda da Bolsa de Valores. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde você vai saber como faz o passo a passo dessa declaração do imposto de renda em 5 minutos. Corre lá!